paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre está falando no livro de Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. E você chegou aqui na lição de número 8. E se você ainda não acompanhou as outras 7, tem uma playlist para você. Se você é aluno assíduo aqui, acompanha todas as aulas, parabéns! Lição de número 8. Já falamos 2 lições de Abraão. Essa lição de número 8 vai falar agora da promessa que Deus fez com Abraão, que começa com Isaac. Isaac é essa promessa, a primeira promessa nascida de Abraão para gerar uma grande nação, né? É só a partir de Isaac que nós vamos ter a promessa sendo cumprida de uma grande nação. Começando com Isaac, interessante que a gente vai falar de Esaú, olha só, vai falar de Jacó. E aí a gente vai ter os 12 patriarcas, e depois é outra história para a gente falar da divisão do povo de Deus, que não deixou de ser povo de Deus, porque Esaú era filho de Abraão também, aí nasce os árabes a partir de Esaú e nasce os judeus a partir de Jacó. É só para você ver como que a lição se encaixa. Não são aleatórias, não são do jeito que eu acho, que eu penso, que o escritor aqui, o bispo Abner, fez. Mas tem toda uma cronologia, né? 2 vezes de Abraão e agora vamos falar de Isaac, para entender essa confiança que podemos ter em Deus, que Ele vai cumprir todos os seus propósitos. Abre aí a sua revista na lição de número 8 e vamos falar do Isaac tão prometido. Isaac tem as suas particularidades, né? Do mesmo jeito que Isaac tem suas particularidades, Isaac também tem as suas semelhanças com o seu pai. Nessa lição você vai ver que tanto Isaac quanto sua esposa, você vai ver a semelhança do seu pai e da sua mãe. E isso é muito importante, mas o chamado permanece, de redenção, de preparação para o caminho do Messias. Vamos lá? Lição de número 8 será aplicada no dia 21 de maio de 2023. Essa lição será aplicada nas suas igrejas. Aqui é uma aula completa também. Lição de número 8, tema Isaac, o filho da promessa. Vamos ver esse filho da promessa. Pega seu marca-texto e já marca o texto áureo de hoje. Nosso texto áureo está escrito no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 27, a pequena parte B, que diz assim: E a sua mão estendida está, quem, pois, fará voltar atrás? Quem poderá fazer Deus recuar a sua mão? Isaías é bem firme a dizer, né? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Ninguém, porque o nosso Deus é um Deus que fala e cumpre o que falou. Nossa verdade aplicada de hoje nos diz: persevere na fé em Jesus Cristo e na obediência à palavra de Deus, pois os desígnios do Senhor prevalecerão. Aqui vale ressaltar, vale dar uma atenção. Persevere na fé em Jesus Cristo e na obediência à palavra de Deus. Eu queria marcar isso aqui e fazer um breve comentário. Tem pessoas, e eu como professor tenho que alertar isso, numa sala de aula, como estamos, não é somente pegar o que está aqui, mas ver o contexto que estamos, irmãos. Vivemos tempos difíceis, do qual pessoas têm dizendo que Deus a ama, então Deus aceita elas como elas estão. Não é verdade. Não, professor, não. Se Deus me aceita como eu sou, por que eu preciso de uma redenção? Se Deus me aceita como eu sou, por que eu tenho que me converter ao seu Filho? Por que eu tenho que aceitar Cristo como único e suficiente Salvador, se Ele me aceita
como eu sou? Se ele me aceita como eu sou, por que que o seu filho morreu na cruz? Para me redimir dos meus pecados. E o que é pecado, professor? O que você definiria? O que eu definiria? Não. O que eu defino? Pecado é tudo aquilo que está fora da régua. Tudo que está fora dessa régua é pecado. Todo aquele que quer uma vida com Deus, que diz que tem uma vida com Deus, tem que pautar a sua vida no que está escrito aqui. Não é o que o professor Tony pensa, não é o que o seu ministério pensa, não é o que os seus líderes pensam. É o que a Bíblia me diz a respeito de tal assunto. Então Deus não me aceita como eu sou. Deus me aceita, quer que eu vá a Ele como eu estou, mas lá há uma mudança. Se não houver a mudança, Ele não vai me aceitar. Deus não vai abrir exceção. Olha que palavra bonita para os nossos dias se você não conhece. Deus não usa de jurisprudência. Deus cumpre a lei. Já está determinada. E tem muita gente achando que Deus vai quebrar o galho dela. Deus vai sentir peninha dela. Deus entende ela. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te entende. Tanto que Deus não te entende, que Ele deu o seu único filho para morrer por você. E se você não aceitar as regras já estabelecidas, sinto muito, mas você não irá ficar com Ele. Porque para ficar com Ele, você tem que negar a si mesmo e segui-lo. Nossa, professor, começou forte? Precisamos, os dias são maus. Tem gente ensinando que Deus te aceita e quer que você seja quem você é. Mentira. Deus quer que você seja o que Ele planejou que você fosse. Santo. Santo e santo. Nossa, começando? Precisamos. Essa verdade aplicada, tem muita gente achando que Deus vai aceitar ela do jeito que ela é. Sem se arrepender, sem mudança, sem conversão, 180 graus, esquece, meu irmão. Ensina isso para a tua classe, porque os dias são maus. E precisa. Abraão teve que entender, Isaac teve que entender, e até chegar em Jesus, tinham que entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nosso objetivo de hoje é mostrar como foi a escolha de uma esposa para Isaac. Muito bom, palestra para casais. Eu vou ministrar, esse vídeo vai para lá na terça-feira, eu vou ministrar sábado no encontro de casais e domingo na formatura Casados para Sempre. Vou ministrar 2 vezes, sábado e domingo. Deus me ajude, mas vai falar de eu e a Rose, né? A gente ministra de 2. Para casais, eu ministro de 2. Juntos, nós 2 juntos. Vou tentar gravar para mostrar para você. Vou tentar gravar para mostrar para vocês como é que nós ministramos de 2. Mas aqui vamos ver a escolha, da esposa de Isaac. Apresentar Isaac como a continuação da promessa. Já dei introdução sobre isso. Falar que Deus de Abraão é o Deus de Isaac. Muito bom. O Deus do meu pai não é o mesmo que o meu, porque o meu pai não era cristão, não servia Cristo. Mas o meu Deus, eu posso dizer que é o Deus do Rosio. Se Rosio quiser. Isaac quis que o Deus de Abraão, seu pai, fosse o seu Deus. Eita, glória gloriosa! Leitura de hoje, 4 versículos. Gênesis capítulo 26, versículo do 22 ao 25. Uma leitura corrente. Lembrando que está na descrição do vídeo, tá bom? E diz assim: E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alegrou o Senhor, e crescemos nesta terra.
Depois saiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, o meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Meu Deus! O versículo 24 é sensacional. Por isso que a gente vai ler aqui e entender a continuação da promessa. E essa continuação da promessa é falada no versículo de número 24, que a gente vai ler de novo. E vale a pena ressaltar na sua sala de aula se você vai aplicar essa aula. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor do meu servo Abraão. Diz Isaque: Eu sou o Deus do teu pai, e o teu pai era meu servo. E tu serás o meu servo também? Se serás, eu vou multiplicar a tua descendência. Eu vou te abençoar, como abençoei o teu pai. Eita, para dar glória de pé. Hino sugerido para você cantar na sua escola dominical, ou cantar agora, se você sabe. 28, 427, 519. Professor, por que você fica falando para cantar os hinos da harpa? Porque nós somos assembleanos, fomos criados cantando os hinos da harpa. Como eu falei, minha harpa está até ali, e nós precisamos simplesmente cantar louvores e adoração ao Senhor. Então, se você sabe, cante, tá bom? Nossa introdução de hoje diz assim: o estudo sobre a vida de Isaque nos remete à realidade de que, ao longo da nossa peregrinação como discípulo de Cristo, enfrentaremos diversas situações, requerendo de nós confiança, vigilância e perseverança e atenção quanto aos princípios bíblicos que devem ser aplicadas em cada situação, com a ajuda e iluminação do Espírito Santo. Isso aqui é o resumo do que eu falei antes. Não adianta, meus irmãos, a gente achar que Deus vai quebrar o meu galho, porque eu sou muito sofrido, sou muito carente, ou porque eu sou rico, porque eu ajudo na obra. Não é por isso. É porque nós cumprimos os princípios da Bíblia. E eu tenho que ir contra, muitas vezes, a minha vontade, para fazer a vontade do Pai. Então, é o que nós vamos ver. Mas eu quero marcar algumas palavras aqui que me chamam a atenção na vida de Isaque, que está faltando na vida de algumas pessoas. E isso pode ser levado em consideração na minha ou até na sua vida. Que diz assim, depois da vírgula aqui, vamos lá, requerendo de nós confiança, confiar um pouco mais em Deus, vigilância, olha aqui, perseverança e atenção. Essa aqui, 1, 2, 3. Aí depois ele fala, de atenção quanto aos princípios bíblicos. Tem muita gente fugindo dos princípios bíblicos e nós somos professores. Você que é aluno, se fortaleça nos princípios da palavra de Deus. Nosso ponto de número 1. Uma esposa para Isaque. Que bom que vamos falar sobre princípios para ensinar os nossos filhos a ter uma boa escolha. Eles vão ter? Não sabemos. E qual é a nossa responsabilidade? Ensinar. Então, eu dizer que o Rosil vai escolher uma boa moça para casar, uma moça cristã, uma moça de Deus, eu não posso te dizer, eu não posso te afirmar. Mas o que eu posso te afirmar é que eu ensinei, é que eu mostrei, é que eu conduzi para isso. Mas a escolha é de quem? É dele. Como a história de Isaque aqui nos fala, Abraão dá um conselho para Isaque, Isaque aceita.
manda o seu servo Eliezer, que nós vamos ver aqui, buscar da sua própria parentela alguém para casar com ele. E quando essa moça chega, Isaac aceita o pedido do pai e a promessa se cumpre. Porque ele quis. Isaac poderia ter recusado a sua esposa? Sim, poderia. Porque Deus lhe deu a escolha. Mas ele foi obediente aos princípios bíblicos do seu pai. Que na verdade não existia princípio bíblico, né? Melhorando a frase, princípios de Deus. Que era ter um povo que era puro. Não era para se misturar, era da mesma família ali. Então, ele obedece os princípios do pai, os princípios de Deus e casa com a mulher da sua parentela. Então, o nosso papel é ensinar. Se as pessoas irão aceitar, é outra coisa. Como eu falei, vou ministrar, eu e a Rose ministramos juntos para casais, sábado e domingo, dia 20 e dia 21, aqui em Diadema mesmo, em 2 igrejas diferentes. Porém, nós ensinamos. Não quer dizer que os casais colocarão em prática. Porque eu sou professor também de homem ao máximo. Não quer dizer que os homens vão querer desempenhar o seu potencial completo de homem ao máximo. A Rose é professora de mulher única. Não quer dizer que as mulheres irão desempenhar o seu papel total como mulher única. Eu ensino sobre o homem do reino. Está até aqui, ó. Deixa eu pegar para você marcadinho aqui, ó. Eu ensino sobre o homem do reino. Toda segunda-feira na nossa igreja. Não quer dizer que os homens que lá estão aprendendo irão colocar em prática. Então, às vezes, isso confunde muito a mente dos professores. Eu ensino que não aprende. É assim mesmo. Tem gente que vai passar a vida toda estudando e não vai aprender. Já outros, você dá apenas uma palavra e a pessoa muda de vida e segue a princípio. Por isso que o nosso papel como professor, seja ele em casa para os nossos filhos, está aqui o Rosil, seja ele na igreja, é instruir o tempo todo. Aceitar, irmão, é o Espírito Santo que faz. Faça a sua parte, que é instruir. Foi o que Abraão fez e foi o que Isaac obedeceu. Aí você fala, Isaac obedeceu então. Quando nasce os filhos de Isaac, que a gente vai falar para frente, Esaú e Jacó, Jacó obedece, Esaú não. Isso aí é mais para outra aula. Mas Esaú não quis seguir os caminhos do seu pai. E aí? Mas é para outra aula, para você entender que o nosso papel é ensinar, não convencer. Tá bom? Bora lá. Ponto 1. Uma esposa para Isaac. A mulher para Isaac deveria ser da linhagem piedosa de Sem. Esse era o principal critério. Com isso, Abraão se mostra sincronizado com o plano de Deus ao longo da história para a vinda do Salvador. Tinha que ser de Sem. A descendência de Sem, né? Sem quem Jafé. Já passamos lá atrás, né? Então, Sem era a descendência piedosa. Então, ela é de lá que tinha que vir, que caminha. Se você pegar de Sem até Cristo, vai apontar a linhagem é a mesma. Então, tinha que ser de Sem, os semitas, né? Assim dizendo. E Abraão estava alinhadinho com o projeto de Deus. 1.1. Uma esposa para o filho escolhido. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Gênesis 24. Assim é o epílogo da vida de Abraão e a introdução da história de Isaac. As bênçãos de Deus que acompanharam Abraão até o fim da sua vida seguiria o filho da aliança, para que a corrente da promessa não fosse quebrada. Abraão se preocupou com a perpetualidade da sua semente, pensando numa mulher para seu filho. É uma bênção ter um pai que se preocupa com o futuro dos seus filhos. Gênesis 25:5. Mas Abraão está mais o propósito de Deus para os seus descendentes. Sua iniciativa ao fim de sua vida não significa que ele não confia em Deus para conduzir tudo. Demonstra que Abraão entendeu que Deus o chamou para trabalhar junto com ele. Por que isso aqui? Porque a gente pode falar assim, Abraão não podia confiar em Deus e deixar o seu filho escolher quem seria a mulher?
ou deixar a Isaac ficar à vontade, ou Deus conduzir uma mulher até Isaac e assim ficar tudo resolvido? Poderia? Lógico que não. Não, professor, não. Porque se Abraão, o próprio Deus, chama ele de meu servo, o servo faz o que para o seu senhor? Obedece, segue o seu senhor. Então, se Abraão recebeu uma promessa que dele viria nações, uma grande nação, e ele tem essa oportunidade e diz, então eu quero conduzir o meu filho, eu já errei. Lembra? Abraão já errou com Ismael, no caso com Agar, né? De ter se deitado com Agar e gerado Ismael. Então, peraí, eu já errei, então agora eu não quero errar mais. Eu quero conduzir o meu filho nas promessas que Deus me fez, que de mim faria uma grande nação. E já que eu só tenho Isaac, que é o meu filho amado, que foi a última lição que nós tivemos, eu tenho que conduzi-lo para ele dar continuidade à promessa feita a mim. Deus podia trazer a esposa de Isaac para ele? Com certeza. Mas a responsabilidade na terra era do pai. E foi assim que ele fez. Por isso que eu gostei aqui do pastor Abner, né? Ele entendeu que tinha que trabalhar junto com Deus, ser cooperador de Deus. E foi assim que ele fez. E esse é o nosso papel, certo? 1.2. Um servo piedoso para uma tarefa preciosa. Aqui é muito interessante. O Eliezer, ele seria a pessoa que herdaria tudo que Abraão tinha, se Deus não tivesse intervindo na história. Eliezer é aquele homem de confiança, aquela pessoa do qual Abraão disse assim, eu vou dar tudo para ele. É ele que vai dar continuidade ao meu legado. Ele será o meu filho por escolha. Seria Eliezer. E Deus disse, não, Abraão, eu vou te dar descendente. Né? Então, a pergunta que nos faz, que ecoa na minha e na sua vida, será que a gente anda com pessoas que a gente possa confiar ao ponto de dizer ele será o meu herdeiro ou o meu co-herdeiro, é aquele que eu entrego com confiança? Abraão tinha um servo fiel, que a ele foi dada a honra de buscar alguém para o seu filho. E mais, Eliezer, além de tudo, de ser fiel ao seu senhor, Abraão, ele era crente, gente. Orava ao Deus de Abraão. Vamos ver? Diz assim, o servo a quem Abraão incumbiu esta importante tarefa era alguém igualmente temente de Deus. Ele prometeu a Abraão não escolher para Isaac mulher estrangeira. Ele pede a Deus graça e direção. Ele agradece a Deus pelo sucesso. Embora Eliezer não tivesse a mesma intimidade com Deus de Abraão, seu senhor, pois ele diz, o Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Pelo testemunho de Abraão, ele tinha muita confiança e dependência em Deus. Deus respondeu em detalhes a sua oração. Irmão, isso aqui é interessante. Isso aqui, do mesmo jeito que me deixa maravilhado, me deixa assustado. E a gente encontra algumas passagens na Bíblia, como a passagem de Eliezer. Uma delas é a de Daniel. O rei Dário, quando joga Daniel na cova dos leões, pela armação, não por vontade do rei Dário, mas por vontade daquela cúpula que queria derrubar Daniel, ele vai e pergunta, né, quando vai tirar Daniel de lá, acaso o teu Deus te livrou, Daniel? Daniel responde de lá, sim, meu senhor, Deus não achou culpa nem em mim, nem fez mal ao rei, nem ao senhor. Mas a frase que me impacta é a frase do rei Dário, que a partir de agora vamos adorar o Deus de Daniel. Ou seja, o rei Dário não conhecia Deus, mas conhecia Daniel. Eliezer não conhecia Deus, mas conhecia o Deus de Abraão. O que você quer dizer com isso, professor? Será que as pessoas conhecem o Deus do qual nós servimos? Talvez elas não conheçam Deus, mas ela nos conhece. E nos conhecendo, sabe que servimos a um Deus. Será que ela
conhece, pode dizer assim, olha, eu não sei quem é o Deus, eu não conheço o Deus do professor Tony, mas eu quero adorar esse Deus que ele adora. Eu não conheço o Deus dos professores que aqui me assiste, mas eu quero servir ao Deus que esses professores servem. Será que estamos caminhando com Deus na frente das pessoas ao ponto de essas pessoas quererem Deus pelo nosso testemunho? Meu Deus, foi Eliezer. Essa frase é sensacional e eu vou ler ela de novo para você. Ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão. Olha só, ele ora ao Deus do Senhor dele, Abraão. Será que algum aluno pode falar assim? Ó Deus do professor Tony, ajuda-me a entender essa aula. E aí qualquer outro professor? É forte, não é? É demais, irmãos. Pensa nisso, tá bom? Ponto 1.3. Um encontro marcado por Deus. Isaac perdeu aquela que até ali fora a mulher mais importante de sua vida, sua mãe. Deus estava para confortá-lo com aquela que, a partir de então, se tornaria a mulher mais importante para o seu descendente. Pausa. E eu quero abrir Bíblia, eu quero ler com você. E eu sei que aqui não é uma palestra para casais, mas o assunto requer que seja. Gênesis 24, e eu quero ler na Bíblia e não quero falar. Eu quero ler. Eu falei isso uma vez na igreja, o irmão ele ficou escandalizado. Por que ele ficou escandalizado? Porque ele não conhece Bíblia. Mas depois que eu pedi para ele ler, eu não li, eu pedi para ele ler, aí ele disse, meu Deus, quero pedir perdão porque eu fiquei escandalizado, levantei a mão, discordei e eu não li na Bíblia. Tem isso na Bíblia? Tem. Uma noite de amor, uma noite entre cônjuges, consola um coração de luto. Você tá louco, professor? Eu não. Se tem alguma coisa loucura aqui, foi Moisés quando escreveu o livro de Gênesis. Uma noite de amor, uma intimidade de cônjuges, consola até um luto. Você já leu isso na Bíblia? Não? Gênesis capítulo 24, versículo 67, que diz assim: Isaac trouxe para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Abre aí, irmão. Gênesis capítulo 24, versículo 67. Isaac estava lamentando a morte de sua mãe até encontrar Rebequinha. Rebeca consola Isaac com a noite de amor. Ato conjugal. Consola um coração em luto. Quem diz isso? Nananina não. Gênesis capítulo 24, verso 67. Quero dar uma observação aqui, que alguém perturbado disse uma vez, que, oh meu Deus do céu, eu já escutei tanta coisa como conselheiro de casais, irmão, você não tem ideia, e eu tenho que falar isso. Professor, esse texto está dizendo que Isaac teve relação sexual com Rebeca antes de casar. Oh, meu Deus do céu, ajuda-me como conselheiro de casais, Senhor, a respirar diante de tanta ignorância. Cidadão, irmãos, professores, entenda o texto. Isaac sabia que Eliezer estava indo buscar uma esposa para ele.
porque o seu pai havia dito, busca uma esposa para o meu filho. E tu vai trazer de lá uma esposa para o meu filho. Então, Rebeca já era esposa de Isaque quando ela decidiu vir da sua casa para a terra onde se encontrar com Isaque. Ela já era esposa de Isaque. Só faltava consumir a noite de núpcia para confirmar o casamento. Mas o casamento foi firmado, irmão, pelo amor de Deus. Mente perturbada. O casamento já tinha sido confirmado quando ela aceitou, porque Eliezer diz, eu vim buscar uma esposa para o meu servo Isaque, que o seu pai, meu servo Abraão, mandou que eu buscasse. Então a mulher que eu estou pegando daqui já é esposa dele. Então lá não tinha essa cerimônia que nós estamos acostumados, essa cerimônia judaica, essa cerimônia ocidental, véu, a noiva entrar com véu, com padrinho. Não era assim não. A família dizia, ó, essa aqui, o Tony vai casar com a Rose vai casar com o Tony. Tá casado? Tá, amém. Festa, noite de núpcia, acabou. Não tinha esse negócio ocidental que nós conhecemos. Então, Rebeca e Isaque não tiveram relação conjugal, irmãos, antes de casar, não. Eles já se casaram ao momento que Rebeca disse sim. Rebeca disse sim para Isaque, lá na terra dela. Quando ele se encontra, era só para confirmar o casamento. Por isso que ele olha para ela, leva ela para a tenda da mãe dele, chorando, né? Lamentando ainda pela perda da sua mãe, e Sara, e quando entra lá, que tem aquela noite de núpcia, diz o texto bem claro, assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Sua mãe já havia morrido aproximadamente uns 4 meses. Isaque ainda lamentava pela sua mãe, mas foi só ver Rebeca. Eu creio que Isaque disse a mesma coisa que disse Adão. Tu é osso dos meus ossos, tu é carne da minha carne. E consumiu, tá bom? Essa explicação precisa, porque tem muita gente, irmão, mas muita gente deturbando a palavra de Deus, mudando, distorcendo. Então, Isaque e Rebeca não tiveram relação sexual antes do casamento. Rebeca, quando disse sim para Eliezer, para vir com Isaque, já estava dizendo sim, eu sou esposa do Isaque. Só falta consumir o ato. Tá bom? Fica essa explicação, porque eu sou tanto conselheiro de casais como professor, então eu tenho que parar para explicar. E Rebequinha aceitou o chamado e casou com Isaque e consolou na noite de núpcia. É isso aí. Quando Deus tem propósito em nossa vida, nossa história nunca termina na dor. Seu coração se alegra novamente. Ele conhece uma mulher maravilhosa em beleza e virtudes. As belezas físicas eram a última coisa que um pretendente conhecia de uma mulher. Depois de sua origem, seu caráter, virtude, piedade eram as principais qualidades que um servo de Deus buscava. Já volto aqui, segura aí que isso aqui não é uma verdade absoluta por os dias ocidentais. Não é que a Bíblia aqui, o bispo Abner está mentindo, ele está falando a verdade, mas o Ocidente, onde nós vivemos, essa não é a prioridade. Mas eu vou explicar, segura aí. Quão distante estamos disso hoje em dia, onde o corpo é talvez a primeira e muitas vezes a única coisa que pretendentes desejam conhecer. Pura e única verdade. Por isso que eu falei para esperar para ler o texto. Antes, você se casava sem conhecer a pessoa. Você conhecia a família. Você procurava saber qual eram os seus atributos, quais eram as suas qualidades. Quando Eliezer chega para buscar uma mulher para Isaque, ele pede algo dificílimo, uma jovem da família. Primeiro ponto. Segundo ponto, aquela que tem disposição para socorrer quem precisa, certo?
Terceiro ponto, disposição para acreditar em Deus, pois ele ia dar uma palavra e ela teve fé. Então veja os 3 requisitos que Eliezer buscou: família, disposição de ajudar quem precisa, foi ele e os camelos deu água para ele, e terceiro, fé. Em quem? Que Deus havia mandado ele para buscar ele para voltar. Você já imaginou? Isso aqui, irmão, é louco. Você já imaginou você chegar para alguém e falar assim: olha, eu sou lá de Itaquitinga, Pernambuco, mas eu moro em São Paulo. E eu vim aqui buscar uma esposa. Quem é a família primo, primeiro, segundo, terceiro grau? Ou da Rose ou do Tony? Ah, tem aqui eu sou prima da Zilda, ou sou prima de Zezinha. Zezinha, minha mãe, Zilda, a mãe da Rose. E, então, eu vim aqui porque o Tony mandou, eu vim buscar uma esposa por Rosil, e tem que ser parentesco, prima de segundo grau, terceiro grau, enfim. E a pessoa e a jovem dizer para você: tá bom, eu vou. Mas você sabe quem é Rosil? Não sei quem é Rosil, mas eu sei quem é a história do Tony e da Rose. Eu sei que é um Deus que eles servem. Então eu vou com vocês para São Paulo para casar com o Rosil, sem nem ver quem ele é. Se ele tem cabelo, se ele não tem, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é preto, se ele é branco, se ele é pobre, se ele é rico. Tá entendendo? E você vir? Então ela tinha fé. Então esses critérios foi para lá. Hoje, primeira coisa que conta, a beleza. Se tem um olho bonito, eu estou sendo gentil, né? Bora mudar? Se tem uma comissão de frente, né? Tem que botar palavras coerentes aqui no YouTube, irmão. Se tem uma comissão de frente vistosa, se quando passa, que vai indo de costa, chama a atenção, se a cintura dá para colocar assim, né? Como diz na minha terra, de pilão. E o homem, se tem os ombros largos, né? As coxas definidas. É o que buscam. Não buscam caráter, não busca índole, não busca fé. Buscar fé. Você tá com palhaçada, professor. Buscar fé. Portanto, que ele seja bonitão, bonitona. Quero saber o Deus que ela serve. Eu caso com ela vem pro Deus que eu sirvo. Vai nessa, bobão. Vai nessa, bobinha. Vai. Achando que o teu corpo vai convencer ele a servir Cristo. Vai nessa. Então, Isaac foi nesse princípio, mas infelizmente, o mundo ocidental não tem buscado esse princípio. Esse princípio de simplesmente estar, primeiro, buscar o caráter, as qualidades e a fé. Se eu pudesse escolher uma esposa por Rosil, eu escolheria desses 3 segmentos. Primeiro, a fé, se ela professa a mesma fé que nós. Segunda, caráter. Terceiro, disposição para ajudar o próximo. Esses seriam os 3 primeiros. Altura, beleza, irrelevante. Literalmente é irrelevante. Não é porque eu casei com uma mulher linda que eu estou dizendo isso. Que minha mulher é top, né? É prateleira de cima. Uma negra linda, uma negra branca. Eu falo para ela que ela é uma negra branca. Não é porque minha mulher é linda que eu posso dizer isso. Mas não foi a beleza da Rose que me seduziu. Foi a fé que ela tinha em Deus. Foi o jeito que ela servia a Deus. O quanto ela adorava a Deus. Tanto que ela me levou para Deus. Me impactou tanto o jeito que ela servia a Deus, que eu fui servir ao Deus que ela servia. Entende? Então, princípios. O nosso contexto é verdadeiro. Precisamos entender que hoje não é uma realidade. Se busca primeiro um corpo bonito. Comissão de frente e quando chama atenção de costa. É o que nos chama. É o que nos cativa, em vez de ser o caráter. Principalmente, irmãos, temos muito problema, mas muito problema. Casamento de crente com não crente. Dá ruim. Mas dá ruim com força. Então, cuidado. Isaac sabia das qualidades, foi atrás dessas qualidades e a beleza. Se encontrar com Rebeca, Rebeca podia ter um olho só, Rebeca podia ter o cabelo grande ou pequeno, Rebeca poderia puxar de uma perna, era irrelevante. Isaac só conheceu Rebeca
fisicamente quando entrou na tenda e foi consolado. Gênesis capítulo 24, 67. Ponto de número 2. O novo patriarca. Aí nasce o novo patriarca chamado Isaque. Abraão conclui o propósito da sua vida morrendo em boa velhice. Mas o propósito de Deus começa em Abraão, não morreu com ele. Então fica assim. Deus fez um propósito com Abraão, mas esse propósito não morreu com Abraão, porque ele disse: a tua posteridade dará continuidade. E Abraão deixou tudo marcadinho, tudo organizado, para Isaque apenas dar continuidade. E Isaque assim o fez, porque morreu Abraão, mas a promessa continuou de pé. 2.1 nos diz: contando com um milagre. Depois da morte de seu pai, Deus abençoou Isaque. As bênçãos de Deus para a nossa vida não se resumem à nossa vida. Tem sempre o propósito maiores que afetam outros e futuras gerações. Semelhante a Sara, Rebeca, esposa de Isaque, tinha o ventre estéril e ele precisava de um milagre de Deus para a continuação da promessa. Esta é a tônica insistente do Antigo Testamento. A despeito de qualquer esforço humano, sem uma constante ação sobrenatural de Deus, as bênçãos prometidas a Abraão de abençoar em Cristo todas as famílias da terra não se cumpriram. Isaque está preocupado com a posteridade, por isso ora ao Senhor e Deus atende. Explicação do tópico. Isaque sabia que ele era um milagre, porque Sara não poderia ter ele. Tanto que nasce Ismael, né? Porém, Deus faz um milagre. Então, de milagre, Isaque já cresceu sabendo que ele era um milagre, que Deus fez um milagre na vida dele. Porém, quando morre Abraão, ele diz: só tem eu da promessa, porque meu irmão Ismael não era o que Deus prometeu, mas só tem eu. E como é que eu vou dar continuidade se eu casei com uma mulher que não me dá filho? E eu não sei se você sabe, Isaque é um dos patriarcas que só teve uma esposa. Isaque não quis duas. Aprendeu muito bem com o seu pai, que deu ruim quando teve Agar, mesmo que Agar não fosse a esposa de Abraão, né? Era a concubina. Mas ele disse: duas mulheres dá ruim, uma já é difícil, imagina duas. Então Isaque não quis duas. Mesmo Rebeca sendo estéril, ele fica apenas com Rebeca. Mas como Isaque era um menino, se tornou um homem de oração, ele foi orar a Deus, dizendo: Deus, me dá filhos, que eu possa gerar filhos. Vamos ver Gênesis 25, aí mesmo está pertinho, ó. Versículo 21. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha aí, Isaque disse: Deus, minha mãe era estéril, tu fizeste um milagre, eu nasci. Estou dando continuidade à promessa. Agora, Deus, sou eu que estou na condição do meu pai. Não posso gerar filho porque a minha esposa é estéril. Dá um filho para ela, para que a promessa continue. E diz o texto que Deus faz o quê? Obedece. Você viu as coisas semelhantes? Sara e Rebeca, todas duas estéril. Abraão e Isaque, todos dois homens de fé, e puderam alcançar o milagre. E aqui digo eu, Isaque com mais fé do que Abraão, porque disse: vou esperar no Senhor, e esperou, e veio a promessa foi cumprida em Isaque. Sensacional essas particularidades de um com o outro. Mas Isaque ora. Você é um homem que ora, você é uma mulher que ora para que Deus faça um milagre. Vamos aprender com Isaque. E o casamento de Rebeca foi uma bênção, porque tinha um homem que orava por ela. 2.2. Duas nações em um ventre.
Aí agora Rebeca vai conhecer o Deus de Isaac. Escuta só isso aqui. A narrativa do texto nos faz pensar sobre a gestação de filhos e a vida sob uma perspectiva divina. Gênesis 25, 21 diz que Deus atendeu à oração de Isaac. A vinda dos gêmeos não foi acaso de um ventre agora fértil, mas sim providência divina. Há uma briga já destes dois filhos desde o ventre de Rebeca. Um prenúncio profético de como seria a futura relação entre estes dois. As duas nações que surgiram destes dois filhos não apenas brigaram entre si, como os descendentes de Jacó seria mais forte que os descendentes de Esaú. Devemos guardar isso na nossa memória quando começamos a observar os eventos que farão da tribo de Israel, Jacó, uma poderosa nação. Aqui você tem as duas. Eu acho muito da hora que Rebeca ora ao Senhor e diz: Senhor, meu Deus, o que está acontecendo dentro de mim? Esses meninos, não sei o que está acontecendo dentro de mim, porque até então não tinha ultrassom, né, irmão? Para saber se era gêmeo ou não, né? O que está acontecendo? E Deus fala com ela e diz: Rebeca, dentro do teu ventre tem duas nações. Não, é duas crianças. Não, Rebeca. Dentro de você tem duas nações. Porque Deus não vê, irmão, o agora. A nossa vida não é por agora. Lembra o começo do capítulo que diz que a promessa de Deus não tem nada muito a ver conosco, é com gerações futuras. Então Deus diz para ela: não tem duas crianças, tem duas nações. Deus já estava vendo lá na frente. Aliás, Deus já estava vendo, não. Melhora isso, professor. Deus já estava mostrando para ela. Ver, ele já estava vendo, né? Deus já estava mostrando para ela que havia duas nações no ventre dela. E mais, que o menor ia sobressair sobre o maior. Esse é o Deus que fala e cumpre. 2.3. O mais fraco governará o mais forte. O mais fraco governará o mais forte. Escuta só. Em todas as escrituras, Deus faz assim. Usa o menor e mais fraco para confundir os que acham que são. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Ele pega as coisas fracas para confundir as fortes. Falando de menor, deixa eu dar um aviso para vocês. Já saiu o próximo tema da editora Betel. Eu não sei se eu vou conseguir colocar a imagem aqui, mas eu vou falar para vocês. Vai ser sobre os profetas menores. Eu não sei, de verdade, como é que eles vão fazer. Por quê? Os profetas menores, até onde eu me lembro, pode ser que eu esteja equivocado, só são 12 profetas menores. Talvez ele vá usar alguma outra coisa aí, e eu também não sei, né, se ele vai falar sobre cada um dos profetas. Mas na Bíblia são 12 profetas menores, se não me falha a memória, que começa a partir de Oséias. Eu não creio que eles vão colocar Daniel como profeta menor, porque profeta menor é o tamanho da profecia, do livro, né? Que eles colocam os menores livros. Então, para mim, os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12. Eu não sei se eles vão falar dos 12 e fazer uma pequena introdução, ou se eles não vão usar os 12, porque seria interessante, viu, Betel? Você que já está pronto, né? Seria interessantíssimo vocês falarem dos 12 aqui, mais alguma outra coisa, alguma introdução, falando de cada um dos profetas. É muito bom, irmão, viu? Nos ajuda bastante a entender o contexto daquele profeta, o que ele profetizou, quem era pai, quem era mãe, de onde veio, se não tinha genealogia, enfim. É muito bom falar profeta, assim, personagem por personagem. A gente cresce muito. Então, o próximo trimestre, o terceiro trimestre, vai falar sobre profetas menores.
Então já é um convite para você aprender sobre esses profetas menores da Bíblia, editora Betel Dominical, terceiro trimestre, tá bom? É que me trouxe a memória quando eu vi aqui, usa o menor e mais fraco para confundir os que não são. Foi assim com Gideão, Davi e o próprio Israel. O maior serviria ao menor. E Deus tem uma razão bem específica para isso, para que a glória dos feitos seja dada a Deus e não a seus servos. Esaú era famoso, caçador, homem de campo. Jacó era caseiro, inexpressível. Por isso, Isaac apreciava mais a Esaú que Jacó e o via como herdeiro das promessas. Rebeca estava decidida a fazer qualquer coisa para que seu preferido Jacó e não seu outro filho Esaú fosse o herdeiro das promessas. Mas, acima das intenções de uma mãe, há um Deus dando prosseguimento aos seus propósitos. Eu quero que você preste atenção nos versículos, capítulo 25, o versículo 22 a 22 e 23. É muito importante. Ouve isso aqui. Lembra que a gente falou, que a gente leu, que Isaac ora continuamente, insistentemente, para que a sua esposa tivesse filho e Deus atende? Tudo bem, Deus atende, certo? Agora, olha o versículo 22 e 23, aí é a continuação. Ele diz assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Por que ela estava assim? Por que essa agonia dentro dela, né? O Senhor responde, 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há em teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, irmãos, Rebeca sabia que Isaac ia governar sobre Esaú. Independente do que ela fizesse, aquela enganação, aquela história que nós já sabemos, né? Colocou a pele, fingiu que era o irmão. Aí eu digo com certeza absoluta que Rebeca não precisaria fazer isso. Isaac não precisaria pedir a primogenitura. Não. Não precisaria pedir, não. Já era dele. Porque Deus disse que era dele. Está aqui, 25 de Gênesis, capítulo 24. Deus disse: eu estou dando para o menor as nações, a posteridade, a que vai dar continuidade à promessa. Não precisaria vender, não precisaria querer comprar a primogenitura, não precisaria ser abençoado por Isaac. Não, irmão, ele já estava abençoado no ventre da sua mãe. Tá aí o texto, não precisaria. Mas por que Deus permitiu? Porque não ia mudar o projeto de Deus. Continuou com Isaac do mesmo jeito, sendo a escolha de Deus, ou seja, o jeitinho de sua mãe e dele. A promessa já estava sobre ele. E por que Deus permitiu? Porque Deus é Deus e ponto. Vamos para o nosso ponto de número 3. Aí, chegou no ponto 3, então aproveita, irmão. Chegamos a 7.000, gente, ó. 7.000 inscritos. Você já faz parte dessa família de 7.000? Faz? Parabéns para você e muito obrigado. Você não faz parte dos 7.000? Se inscreve aí. Vamos, eu estou falando pessoal, é um desejo, é uma vontade. Quem sabe até no final do ano a gente não chega a 10. Precisa de quê, professor? De sua ajuda, dos 7.000 que são inscritos, para mandar para os amigos, pedir para os amigos se inscrever. E quem não é inscrito, chegar aqui e se inscrever. Para você não custa nada, clica no botão inscreva-se e você se inscreve, pronto. E Deus vai continuar te abençoando, porque você está impulsionando um canal que quer ensinar, ou que quer não, que está
ensinando a palavra de Deus. Parabéns pelos 7.000 e se você quiser fazer parte dessa família, só clicar aí em inscrever-se, tá bom? Deus abençoe a sua vida, seja inscrito ou não. Deus abençoe. Ponto de número 3. Deus de Abraão, Deus de Isaac. Agora sim, vamos ver isso aqui? Porque depois vai ser o Deus de Jacó, mas é outra história. Mas vamos primeiro para o Deus de Isaac. As mesmas promessas que Deus fez a Abraão se repetem agora em Isaac. Há um fio de propósito divino perpassando por detrás da história da vida dos patriarcas. A promessa continua. Então, os patriarcas, no caso aqui Isaac, achou que burlando, vamos dizer assim, a primogenitura, era ele que estava sendo abençoado, porque se não fosse o jeito dele, Deus não ia abençoar. Só que não, né? Já nos confirmamos aqui em Gênesis 25, o 23, que Deus já tinha determinado que seria ele. E quando ele está pensando que está ajudando, abre-se um parênteses, Deus fala, filho, eu já decidi quem seria abençoado, independente do que você faça. Aí no 3.1 diz assim, promessas confirmadas. Enquanto Deus reparte as bênçãos e promessas, Isaac parece repetir os erros e deslizes de seu pai. O mesmo medo que faz Abraão mentir dizendo que Sara era sua irmã, levou Isaac a mentir sobre Rebeca. Tais erros e vacilos da jornada apenas mostra, como diz John Piper, que o caminho do justo não é uma linha reta do chamado até a vitória final. Há curvas, buracos, desfiladeiros, bifurcações, mas por causa da fidelidade e soberania de Deus, eles chegaram onde Deus planejou. Apesar deste deslize de Isaac, Deus preservou sua esposa a ele. Mais uma particularidade que eu falei. Eles vão para o Egito, Sara e Abraão, e Abraão diz o quê? Fala que tu é minha irmã. Fica aí, senão eu perco a cabeça. Isaac diz a mesma coisa para Rebeca. Olha, tu diz que é a minha irmã. Cometeu os mesmos erros. Aí, como disse o John Piper aqui, John Piper, não, eu não lembro se eu tenho um livro dele, mas enfim, ele diz, a vida nossa, irmãos, não é somente uma linha reta. A nossa vida, ela é muito mais do que isso. Ela tem curvas, bifurcações. Não é porque tem uma linha reta que não vai ter um cruzamento. E se tem um cruzamento, pode vir um carro de lá que não tem nada a ver com você e você bater nele. Você está na mão certa, mas vem um desviado. Tem buracos. Numa estrada de linha reta, pode ter os buracos, que às vezes você vai desvirar de um e cai no outro. Essa é a vida. E o que seria isso? Erros, mentiras, enganos, que na caminhada, na jornada da nossa vida, pode acontecer. Mas, como está dizendo aqui, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E vai cumpri-la. Cada uma delas. Mesmo que a gente passe por alguns desfiladeiros da vida, não é verdade? Como diz aqui, desfiladeiros, bifurcações, buracos, curvas. Estamos sujeitos? Sim. Mas as promessas? Firme no Senhor. 3.2. A bênção da prosperidade. Quando você é próspero, é porque a gente tem a mania de falar de prosperidade. Qual é o sentido? É ser rico. É ter 10, 20 carros, 10, 20 casas, 2, 5 helicópteros e por aí vai. A gente fala prosperidade, muito dinheiro. E prosperidade é não sentir falta de nada. E não sentir falta de nada não quer dizer que você não tenha. Quer dizer que você se satisfaz com o que você tem. Isso é prosperidade. Prosperidade no Senhor é eu ter. Hoje é domingo, estou gravando no domingo. Eu e a Rose almoçamos. Veio aqui meu cunhado para visitar a minha sogra. E almoçamos em família.
Eu, Rosil, Rose, Rinaldo, Zilda, te almoçou em família. Comemos o quê? Uma comida, abre-se um parênteses, simples. Compramos comida, na verdade, né? Mas sentimos falta de nada? Nada. Salada, refrigerante, a comida na mesa, carne, enfim. E tem gente que acha, não, prosperidade era se a gente estivesse comendo lá em... Aonde? Na França. Para, irmãos. Prosperidade é eu não sentir falta de nada, ou não ter falta de nada. O que eu tenho supre as minhas necessidades. Então a gente acha que isso, que prosperidade é ter em excesso. Prosperidade é eu ter o suficiente e nada me faltar. Isso é prosperidade. Tá bom? Bora continuar e vamos ver o que fala sobre prosperidade. Diz assim: Isaac busca refúgio na terra de Abimeleque, em razão da fome, mas Deus o abençoara tanto que começou a causar medo e inveja entre os filisteus. Olha, os filisteus aí, ó, entrando na história do povo de Deus. Os poços que Abraão, seu pai, havia cavado estavam em suas terras, para que nenhum direito fosse requerido por Isaque. Os filisteus entulharam estes poços. Isaque é convidado a se retirar de Gerar, pois seu crescimento aparentava para Abimeleque uma ameaça. Por garantia, Abimeleque faz um acordo de paz com Isaque, com a terra onde Isaque prosperava, com os poços era dos filisteus. Eles requeriram os poços cavados. Isso parece frustrar Isaque, mas Deus está vendo como estas demandas estão gerando insegurança no coração do seu servo e lhe aparece para fortalecer a sua fé. Sua resposta foi adoração. Bora ver? Gênesis capítulo 26, versículo de número 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o teu pai. Ele disse: Não desanima não. Estão entulhando os teus poços? Não preocupa não. Eu não sou o Deus desse poço. Eu sou o Deus da terra. Então, onde tu cavar, eu vou fazer jorrar água. Mesmo que não tenha água ali, eu vou fazer jorrar, porque eu sou um Deus que faz. Eita, glória gloriosa. Tá? Então, pensa nisso aqui. Abraão cava os poços. Vai embora da terra. Mas, naquele tempo, irmãos, tinha o registro de quem cavou, de quem trabalhou por aquilo ali. Quando Isaac volta, o pessoal disse aí, vai requerer esses poços. Então, nem meu, nem nosso, nem dele. Vamos entulhar. Cavava, entulhava, cavava, entulhava. Até que Deus disse: meu filho, não se preocupe, onde você cavar vai dar água. Não é porque tem muita água aí, é porque eu sou contigo. Então não importa onde é que você está dando aula. No canal no YouTube, continua dando aula. Hoje tem 7 mil, amanhã pode ter 7 milhões. Continua fazendo. Porque o que tem que ter de crescimento vai ter 7 mil, irmãos. Para muitos é pouco. É desprezível. Mas eu já sei, já experimentei. Na verdade, já estou experimentando. E aqui é um alerta para vocês de um modo geral. Que já tem gente que me olha de outros olhos, com ciúmes. Lê mal, não tem uma boa hermenêutica, uma boa exegese, gasta muito tempo falando outras coisas que não é diretamente da revista. Por que ele tem 7 mil? Já comecei a ouvir algumas querendo entulhar os poços. Não preocupa não, irmão. Já dei aula somente para o meu filho na escola dominical. Hoje não, já está um homem, né? Mas quando ele era menor, só para ele. E hoje eu dou aula aqui no YouTube para
não posso dizer para 7.000 pessoas, mas meus vídeos têm 3, 4, 5 mil visualizações cada vídeo. Persevera, irmão. Se eles quiserem entulhar os poços, que eles entulhem. Mas se a promessa está sobre você, como está aqui em Isaac, se a promessa está sobre você, aonde você for, vai ter prosperidade. E lembrando, prosperidade não é ter em excesso. Prosperidade é não ter falta de nada. Aprende e ensina isso, tá bom? Olha aí, já chegamos no fim. 3.1, o legado das bênçãos. Legado das bênçãos. Vamos ver esse legado? Isaac está velho e cego, mas antes de morrer, precisa abençoar o seu primogênito e passar adiante as promessas de Deus dadas a Abraão. Abraão passou para Isaac? Passou para Isaac de que maneira? Chamando Raquel para casar com ele. Raquel não, irmão. Rebeca. Misericórdia. Eu dando uma mulher errada para o homem. Rebeca. Da Rebeca e foi abençoado. Certo? Agora ele tem 2 filhos. Jacó e Esaú. E ele precisa passar para frente o bastão, como a gente fala, né? Passar o legado. Abraão passou para ele e ele vai passar para o seu filho. E o desejo dele é passar para quem? Para o primogênito. Mas a promessa de Deus era que o menor é que ia governar sobre o maior. Então não adiantava nada que quem seria abençoado era... Aliás, quem seria não. Quem já era abençoado era o menor, que era Jacó, certo? Mas antes de morrer precisava abençoar o seu primogênito e passar adiante as promessas de Deus dadas a Abraão. No patriarcado, a bênção da primogenitura não se limitava à herança física, mas também incluía a herança de autoridade espiritual sobre o clã. Com a trama de Rebeca, Isaac abençoa Jacó ao invés de Esaú. Embora Isaac fosse o portador das promessas, as suas preferências por Esaú não determinaram aquilo a quem Deus escolheu abençoar, que já lemos, Gênesis 25, 23. Como a bênção era irrevogável, coube a Isaac recomendar ao filho da promessa aquilo que o seu pai, Abraão, recomendou a seu respeito, que Jacó não tomasse para si mulheres estrangeiras. Olha só que mais uma particularidade e mais uma similaridade entre os dois. Quando Isaac está morrendo e abençoa abençoa Jacó, diz para ele a mesma coisa que Abraão disse. Para manter a promessa, há um detalhe: não case com ninguém dessa terra, com nenhuma estrangeira. Vá casar com alguém da nossa parentela, do nosso povo. Tanto que quando Jacó foge da presença de Esaú, com medo de morrer, ele vai para a casa dos seus parentes, e lá é a história que nós vamos falar em outra lição, que ele casa com 2 mulheres, as 2 filhas de Labão. Na verdade, ele não queria casar com 2, né? Ali ele foi obrigado a casar com as 2, né? Por causa da trama de Labão. Mas enfim, mas era parente. A mesma promessa, a mesma recomendação que Abraão deu para Isaac, Isaac dá para Jacó. E Jacó obedece. Esaú já não obedece. Mas essa aula é a próxima aula, né? Que Esaú vai casar com 2 mulheres, por vontade dele, sem ser enganado, e todas as 2 estrangeiras. E se eu não me engano, eu não quero falar agora, mas eu acho que Esaú casa 3 vezes. Mas depois eu confirmo isso aí com vocês. Não me fala a memória, acho que é isso. Mas a gente fala sobre isso aí. Mas enfim, 2 com certeza ele casou. Veja só, não obedeceu às bênçãos que o seu pai havia determinado, tá bom? Como a bênção era irrevogável, coube a Isaac recomendar ao filho da promessa aquilo que o seu pai Abraão recomendou a seu respeito, que Jacó não tomasse para si mulheres estrangeiras. Embora Esaú tivesse direito por nascimento
todo nele apontava na direção oposta. Não valorizava o que deveria, não seguiu os princípios de Deus. Vamos ver aqui um pouquinho, já dá a introdução para a próxima lição. 26, 34 e 35. Ora, e sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Bazenete, filha de Eluim, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Além de tomar duas mulheres, ainda duas mulheres estranhas, dos heteus, que vêm amorreus, jebuseus, tudo que depois só deu trabalho para Deus. Ruimou tudo, né? Então Isaque desonrou o seu pai completamente. Não obedeceu o que o pai disse e houve essa mistura terrível, desgosto para Isaque e para Rebeca, a sua mãe. Não quis seguir os caminhos do pai. Por isso que tudo apontava já que ele não era o filho que ia herdar as bênçãos, e sim o seu irmão Jacó. Ressalta mais uma vez, não necessitaria de acontecer as tramas que aconteceu, porque quem já era abençoado era Jacó, desde o ventre. Tá bom? Conclusão, para nós concluirmos a lição de hoje, diz assim: a maior herança que podemos deixar de legado para os nossos filhos não são as posses materiais, nem a cultura, nem a influência política, mas uma fé cristocêntrica que nos conduz a um comprometimento com Deus, certos de que somos dele e vivemos para ele. Aí termino como começamos. Tem muita gente achando que Deus aceita ele como ele é, porque Deus me ama de qualquer jeito. Não ama. Deus te ama do jeito que ele te planejou, para que você fosse fiel a ele e que você viva para ele. E você viver para ele é você lutar todos os dias contra a sua carne para fazer a vontade do Espírito. Pois a vontade do Espírito é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que Deus abençoe você. Você aplique ou você tenha aqui uma aula abençoada no nome de Jesus. Porque as promessas dele estão para aqueles que obedecem. Deus abençoe. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano, na companhia da Rose e do Rosil. Eu te espero amanhã de manhã no nosso Café com Deus Pai. Uma excelente semana em nome de Jesus.